Olá, amigos. Estamos aqui para convidá-los para a segunda edição do curso de campo em ortopensinidade, que ocorrerá no CIAEC nos dias 4, 5 e 6 de maio. Vamos abordar o processo da memória, memória física e da holomemória, e seus efeitos na estruturação do pensamento da consciência. E os alunos terão também a oportunidade de participar de 2 campos bioenergéticos para aprofundar, sob o ponto de vista da sua intraconsciencialidade, a sua condição de ortopensinidade. Convidamos vocês para participarem conosco das tertúlias especiais dos verbetes inéditos do professor Valdo. Esse ciclo inicia no dia 12 de abril e vai até 10 de maio. Nós convidamos todos vocês, é muito importante a presença do maior número de tertulianos e teletertulianos para que a gente possa acrescer e enriquecer os debates sobre essas neoverpões do propositor da Conscienciologia. Até lá! Olá a todos, queria convidá-los a participar da dinâmica da comunicologia, que tem como objetivo estreitarmos as nossas conexões com a multidimensionalidade. A dinâmica, a cada semana, a gente usa uma técnica energética específica. E um que eu quero que você se envolva... Hoje é dia 24 de abril de 2018, terça-feira, estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4.463. Ele contém 4 páginas, 41 logias e 16 máximos. O título é Entrevista Interassistencial, da especialidade Interassistenciologia, e foi escrito pelo professor Valdo Vieira. Vale a pena destacar que nós estamos agora, durante 29 dias, apresentando os 29 verbetes remanescentes do professor Valdo, que não haviam sido apresentados aqui nas tertúlias. Então, há uma alternância dos mediadores que atuam aqui promovendo o debate, a discussão sobre esses 29 verbetes do professor Valdo. E esse é mais um deles. A gente sempre, então, procura também, principalmente para o pessoal novo, fazer uma apresentação aqui breve da biografia do professor Valdo. Ele nasceu no dia 12 de abril de 1932, em Monte Carmelo, Minas Gerais, e dessomou no dia 2 de julho de 2015, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, onde ele estava radicado desde o ano 2000. Ele era graduado em Medicina e Odontologia, com especialização em cirurgia plástica e cosmética. Foi o propositor das neociências Projeciologia e Conscienciologia, fundou, dentre outras instituições, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CIAEC, onde nós nos encontramos, também a Organização Internacional da Consciencioterapia, dentre outras instituições, como eu havia me referido. Ele é autor de várias dezenas de livros. A gente pode destacar aqui o Projeções da Consciência, Diários de Experiência Fora do Corpo Físico, o Tratado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, o Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, o outro tratado, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus, o Homo Sapiens Pacíficos, o Léxico de Ortopensatas, dentre outros mais. Realmente um autor com uma alta produtividade, principalmente a partir das ideias da Conscienciologia. Bom, voltando aqui para o verbete, a definologia.
A entrevista interassistencial é a mudança inteligente do ataque assediador da consciência assediadora em interlocução de compreensão, harmonia e ajuda, promovido pela consciência lúcida empregando o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. Na pensenologia, chamamos atenção para os seguintes itens: o holopensene pessoal das intercomunicações, o holopensene da interconfiança, o holopensene de respeito mútuo. Já na fatologia, destacamos a intercomunicação evolutiva, a interrelação dinâmica, o estabelecimento da ponte da intercompreensão entre consciências. E na parafatologia, a entrevista interassistencial, as reações inteligentes da consciência lúcida no caminho para a desperticidade, a habilidade paradiplomática, o ato de não pensenizar mal contra o assediador extrafísico e a interleitura parapsicosférica. Vale destacar que a divisão detalhismo conta com 12 máximos. E com o objetivo de ampliar a associação de ideias, nós indicamos, a partir da remissiologia, os seguintes verbetes: balanço pré-evoluciólogo, coloquialismo, entrevista evolutiva, força presencial e interlocução. A frase enfática, que destaca a essência do verbete, traz a seguinte ideia: toda entrevista interassistencial, por meio do emprego do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, ajuda sempre a evolução de todas as consciências participantes. A questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma entrevista interassistencial conscienciológica na condição de entrevistador ou entrevistado? A mega-análise, por sua vez, elaborada pela equipe da Enciclo Sapiens, sintetizou o verbete da seguinte forma: mudança, inteligência, adaptação, ajuda, intercomunicação, intercompreensão, coerência, sinalética, reação, expressão, lucidez, interleitura, parapsicosfera, empatia, disponibilidade, objetividade, concisão, educação, conviviologia e interassistenciologia. Bom, como eu sempre brinco, nós gostaríamos muito de pedir ao professor Valdo para expor os motivos ou razões que levaram a escrever, né? Ou o próprio Zéfiro, se ele quiser se manifestar, está aberto aqui. Mas nós vamos dar continuidade. Então, pessoal, a dinâmica, né, dentro desses dias, dessa discussão desses verbetes, ela já propicia ainda mais o debate. Eu vou começar aqui com questionamentos dos teletertulianos, mas os tertulianos e tertulianas aqui fiquem bem à vontade para já fazer a discussão, ok? Vamos começar diretamente de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Fatologia, página 4526, penúltima linha. Podem aprofundar quanto à coerência entre a expressão corporal e o conteúdo verbalizado, transmitindo confiança, e relacionar com o último sinergismo, o sinergismo comunicativo, clareza, objetividade, concisão? Bom, aqui, na verdade, essa coerência que o professor Valdo apontou, dentro do que eu interpreto, é justamente a convergência entre linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então, a expressão corporal é a linguagem não verbal, que muitas vezes ela tem até mesmo mais peso na transmissão ou na informação sobre sentimentos ou como a pessoa se encontra do que a própria expressão verbal. Por exemplo, se você encontra alguém na rua e pergunta: e aí, fulano, como é que você está? E a pessoa fala: estou bem, né, com uma cara para baixo, um sorriso meio amarelo, você não vai confiar no que ele falou, e sim naquilo que ele expressou pelo corpo, pela expressão facial. Então, passa muito mais confiança quando há essa convergência entre
a expressão corporal, a linguagem não verbal, juntamente com a fala, o conteúdo da fala propriamente dita. Isso vale tanto para uma ponta quanto para outra. O que eu quero dizer? Tanto para o atendido, que passa uma maior sinceridade, credibilidade, quanto para quem está atendendo, que também deve passar essa confiança, quer dizer, deve ter uma aura, uma energia, uma atmosfera de confiança que se estabeleça ali na relação para que a entrevista interassistencial possa ocorrer da melhor maneira possível. Ok? Bom, você quer falar? Pode falar. Ótimo. Eu pensei também nesse aspecto e a relação entre a coerência, né, e a expressão corporal com o conteúdo verbalizado, fazendo uma relação também com a força presencial, que eu acho que isso influencia bastante, né, na força presencial, a pessoa ter, então, essa expressão corporal e o conteúdo daquilo que ela vai verbalizar. A hora que eu li, eu lembrei da força presencial. Com certeza. Isso aí tudo são vários elementos que vão contribuindo para um resultado melhor. E aí pode fazer o sinergismo. Agora, aqui ela pede para fazer a correlação dessa coerência com o sinergismo comunicativo, clareza, objetividade e concisão. É um pouco o que a gente abordou ontem, né? O verbete de ontem sobre limpidez mental abordou justamente sobre isso. O que a gente pode fazer de cotejo é que, muitas vezes, se há essa convergência, a linguagem não verbal ela pode ajudar a somar com a linguagem verbal para que a pessoa compreenda melhor aquele que está, o receptor da comunicação, naquele momento, né? Dentro do diálogo, o receptor da comunicação. Então, se você faz uma linguagem corporal adequada ao que você está querendo transmitir, isso ajuda na compreensão, com certeza. Os atores, de uma forma geral, em tese, dominam melhor isso. Então, a expressão corporal, a técnica da expressão corporal para que se passe uma determinada mensagem, geralmente relacionada a sentimentos. Mas numa relação de ajuda, há a dimensão socioafetiva, né? A interação socioafetiva. E se você quer passar, seja uma tranquilidade, seja uma confiança, você tem que ter uma linguagem que esteja de acordo com isso. E até nos manuais de entrevista, se fala muito que não adianta você falar para a pessoa, olha, tenha confiança em mim. Isso pouco efeito vai fazer e muitas vezes pode até ser pior. Isso tem certas coisas que você não pode simplesmente pedir diretamente. Isso tem que fazer com que a pessoa se sinta assim, né? Então, pedir diretamente, tenha confiança, pode não dar o resultado esperado. Mesmo porque, Locha, a energia chega antes, né? Porque, assim, o simples fato, às vezes, de você passar por um lugar e você perceber que a energia de uma pessoa está chegando próximo, você vai ficar, mapeando o que vai acontecer. E nisso você percebe que chegou essa consciência, às vezes está assediada, e o simples fato de você olhar para ela, você está no estado, no holopensene, nessa homeostase, você vai conseguir fazer com que ela entre nesse campo e ela comece a raciocinar, começa a perceber, começa a se compreender. Nesse sentido, a forma holopensênica, onde ocorre a entrevista interassistencial, ela pode ser um fator muito produtivo para o resultado da entrevista. Então, por exemplo, eu falo pela minha experiência do CAPEX, o Serviço de Apoio Existencial. Hoje, nós já temos mais de 1000 atendimentos, a APEX como um todo. Só eu devo ter mais de 500 atendimentos. Tem que até fazer esse levantamento. Seriam 500 entrevistas, mais de 500 entrevistas interassistenciais. E a forma de estar lá atendendo naquele local, ter um local propício para isso, ajuda demais na interação com o assistido. Né? E, inclusive, a consciência assediadora de você fazer vamos dizer assim, o esclarecimento também, quando é o caso, da consciência esclarecedora. A mesma coisa acontece com o SET consciencioterápico. A OIC, por exemplo, os consciencioterapeutas também têm muito essa experiência. Que até certo ponto também ali há uma espécie de entrevista consciencioterápica.
Então, também vai ter um holopensene, a forma holopensênica mais favorável para que haja essa interação. Então, você trabalhar as energias antes, quer dizer, criar todas as condições prévias para ter uma efetividade maior, melhor, muito melhor. Isso aí é muito importante. No nosso caso lá, a partir da experiência, e eu gostei muito de ter sido, mais uma vez, né, sorteado, ter sido sorteado para esse verbete. É interessante porque, além da experiência do CEAPEX, eu dei aula na faculdade, no curso de psicologia, a disciplina técnicas de entrevista, onde a gente trabalhava entrevista de ajuda. Então, acho que também foi bastante sincrônico de cair justamente esse verbete. Então, isso tudo a gente tem que fazer a otimização, o processo da energia e tal. Agora, o que eu destaco mais sério, que eu posso trazer da minha experiência, dentro desse contexto, foi o que eu aprendi com o Valdo sobre assistência de destino. Porque, quando eu era secretário-geral do CIAEC, eu já pesquisava há muitos anos o tema PROEX e tinha a ideia de fazer um serviço que pudesse dar suporte à PROEX das pessoas, que é o CEAPEX que a gente chama hoje. Então, ia acabar o meu mandato e eu queria montar isso dentro do CIAEC. Na época não existia PEX. E aí levei a proposta para o Valdo, lá na casa dele, lá o projeto, o que eu pensava e tal. E aí ele falou para mim o seguinte: olha, o ideal para fazer isso aqui é que a pessoa fosse desperta. Eu falei, então tá bom, Valdo, está aqui o projeto para você. Então, mas ele falou, não, mas vale a pena ir em frente. Mas por que seria o ideal desperto? Porque esse tipo de trabalho aqui é o que se chama de assistência de destino. Até então eu não tinha ouvido falar, ou pelo menos dado atenção para esse conceito. E ele foi me explicar o que é assistência de destino e o contexto do CEAPEX, que é uma assistência de destino. Assistência de destino é quando a pessoa vai fazer ou está prestes, ou tem a possibilidade de fazer uma grande mudança na sua vida para melhor. Quando acontece isso, quando está nesse momento, os assediadores da pessoa, né, do assistido, eles vêm com tudo, porque eles não querem que a pessoa mude. Eles não querem que a pessoa faça a renovação. Então, nesse tipo de trabalho, lá que a gente faz, é sempre de assistência de destino. É um momento em que a pessoa vai dar aquela virada. O assediador, então, também vem para cima da gente. Se a pessoa não tiver estofo, ela acaba caindo, né? Acaba caindo de quatro. Então, é importante estar muito bem calçado, e é bem o contexto aqui que ele fala da entrevista de ajuda, porque atua com o assediador, para que você ajude a pessoa a fazer a sua mudança de destino e o assediador também, para que ele possa ser encaminhado. Então, você atua não só com aquele assistido, aquele entrevistado, porque sempre tem, vamos dizer assim, os anexos extrafísicos, os para-anexos, né? Extrafísicos são as consciex. Então, isso é muito importante a pessoa ter clareza, consciência, para poder atuar melhor na interação ali, tá? Só que ela estava ali na frente, aí eu passo para você. Então, nós queria registrar também uma sincronicidade, que eu faço a dinâmica do polinômio interassistencial, do acolhimento, orientação e encaminhamento follow-up às terças. À terça-noite. Às terças à noite, exatamente. E geralmente às terças é o dia que eu costumo vir ao tertuliário à tarde. Então foi em cima do lance. Realmente. Muito bom. Queria comentar com você, até em cima disso que você falou, a questão do CEAPEX, né? Queria que a gente debatesse a questão da exemplologia. O Valdo fez questão de colocar a questão da conscienciometria e da consciência-terapia. Certo. Contudo, a gente sabe que a gente faz entrevistas com consciências patológicas e esclarece muito sobre a égide do paradireito, da proexologia, conforme você acabou de falar. Perfeito. A questão da CEAPEX, até queria te agradecer. Antes de eu me mudar para Foz do Iguaçu, eu procurei a APEX e o Loche que me atendeu. Lá em outubro de 2009. Então, eu fui uma das 500, tá, Loche? Então, legal, eu acho que vale a pena a gente abordar outras especialidades
além das que, lógico que ele só podia colocar uma, né? Como exemplo, ele escolheu duas, lógico. mas a abordagem para fazer entrevista, tanto quanto entrevistador, quanto como entrevistado, eu penso que extrapola muito a exemplologia. Olha, questão do Marlene, paradireito e da praxeologia. Eu estou de pleno acordo, porque, na verdade, poderia-se fazer uma listagem extensa sobre os tipos de aplicação das entrevistas interassistenciais. Porque você vai ter, como ele colocou, né, ele tinha que selecionar, mas você tem, por exemplo, a preceptoria ali, que a Rosa atua, tanto com pais quanto com as crianças. Você tem na Sinvex também o processo da preceptoria para os inversores. Você tem na CIP e na Ectolab o processo parapsíquico, que também tem um contexto de entrevista interassistencial. Então, na verdade, você tem várias aplicações e cada uma delas é interessante, que você tem como base isso aqui que o Valdo escreveu, e aí você tem as peculiaridades daquele tipo de aplicação. Legal, eu acho uma coisa que chamou a atenção no verbete é que ele fala do treinamento, orientação e encaminhamento. E eu percebo, tanto por causa dessa dinâmica, estou lá há 1 ano e meio, que são fases, né? Que às vezes você tem que acolher várias vezes, depois é que você vai fazer atares, orientar, e lá na frente é que você vai fazer o encaminhamento. Eu percebo muito isso, a questão extrafísica, tanto lá na dinâmica quanto na TENEPS. Então, eu acho que a gente tem que assim, abranger que esse trinômio, ele nem sempre a gente vai fazer tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Você está falando o processo cronológico, né? Sim. Às vezes você pode ter isso tanto numa sessão, num encontro, numa entrevista, quanto em etapas. Exato. Vários encontros, até para cada uma delas, né? Exato. Então, dependendo do que a pessoa está passando, uma situação mais grave, mais delicada, às vezes vai precisar, como você disse, o acolhimento por um bom tempo. Até a pessoa pegar no colo. É o que o Valdo falava, manga madura e doce de leite, lembra? O acolhimento que ele falava era isso. Depois, lá na frente, você fala. É interessante destacar isso, porque nem sempre esses 3 elementos eles são simultâneos. Justamente, eles podem ocorrer com diferença. Estanques nem simultâneos. Não são. Perto do microfone. Eles não são estanques nem simultâneos. Acontece, por exemplo, no caso da preceptoria. Não, podem ser. Pode ser, mas aí seria um ampassão básico para depois realmente se efetuar cada um desses passos, né? É porque às vezes numa única sessão você faz os 3 e tal. O importante é a gente falar assim, ó, pode acontecer dessa forma, pode acontecer daquela espaçado, pode ser numa margem de tempo maior. Então, isso. E a demanda assistencial. E a demanda, porque muitas vezes essas consciex, até com bolsão de uma vida passada, essas consciex ficam uma semana ali junto contigo até você conseguir fazer esse passo, né, de orientação para ele ser encaminhada. Chega, você sentiu e até dá uns contrafluxos. Opa, tá pegando aqui, vamos perceber o que está acontecendo, deixar tudo bem amparado, porque ali tem quando você vai se inscrever para um curso, por exemplo, um curso de imersão em autorreestruturação religiosa, né? Então, você percebeu o campo, essas consciências estão contigo, mas ali tem todo um movimento, até que acontece o curso, para ser encaminhadas, para ser orientada lá junto no curso, elas vão ouvir, e para ser depois encaminhadas. Mas esse mapeamento, eu acho que não só, Lúcia, mas mapear esse passo a passo, eu acho que te dá uma certa credibilidade do que você está acontecendo com você. Agora, o que vai dizer muito é o assistido, né? E é óbvio a experiência de quem está entrevistando. Mas vamos lá na ordem, tinha a Cristina ali antes. Sobre esse assunto. Então vai lá rapidinho para depois passar para ela. Complementando a argumentologia, né? Me chamou a atenção esse item porque eu li parecia igual. Aí é uma técnica, até parecia uma pegadinha, né? Que só mudou uma palavra para identificar porque, veja só, do ponto de vista... a exemplologia, aqui, então, na exemplologia. Destacar a técnica usada, né? Porque entra o conteúdo, né? O contexto, o que é abordado na conscienciometria e o conteúdo que é abordado na consciencioterapia. A única palavra que mudou no texto, pode ver que é igualzinho. Quando eu olhei parecia que era a mesma coisa, mas não é. Nossa, é uma palavra que faz a diferença toda, né? Conscienciometria, consciencioterapia,
totalmente diferente. Porque são frentes diferentes. Cristina Nievas, vamos lá. Eu estava pensando com respeito a PEGs, né, que você coloca o conteúdo, né, o motivo do porquê da IC, que seria assistência de destino, né? Sim. E pensava como tem sempre, pelo menos o que eu tenho percebido, muito o tema de a incursão do Holopensene dos evoluciólogos dentro desse trabalho. A intenção? Não, desculpa, a inclusão, ou seja, do Holopensene dos evoluciólogos, né, trabalhando. Total, assistência de tem destino. tudo a ver com essa definição que não tinha escutado e que é bem específica com o tema da PEGS. Assistência de destino é o processo do Holopensene dos evoluciólogos. Agora, eu pensava, quanto a isso, estou lendo assim os diferentes itens que o professor colocou, e realmente eu penso na paratecnologia, se bem é uma interassistenciologia, né, que ele coloca como especialidade, mas paratecnologia, porque o nível de assistência que ele está mostrando aqui é uma coisa bem de paratecnicidade, né, por isso o motivo do exemplo da exemplologia, onde entra justamente a consciencioterapia e a conscienciometria, né, conscienciometrologia, onde vou observando como é a seriedade que tem esse tipo de entrevista, né, porque muda realmente destinos, voltando ao tema da definição que você colocou, muda destinos, né. Falando lá no nosso caso, né, se eu estou colocando, relatando, é a minha experiência, né. Por exemplo, da minha também, né? A Marlene falou antes dela mudar para cá, né? E muitas vezes, muito dos casos que a gente pega é até de mudança de residência, de cidade, de país. Por exemplo, isso é uma mudança de destino. A pessoa não muda só o local onde ela vai morar. Exatamente. Com isso ela muda muita coisa, interações, profissão, trabalho, emprego. Muita coisa muda na vida da pessoa. Então, uma aparente simples mudança de endereço significa, às vezes, uma mudança da vida com repercussão muito séria na ProEx. Só para te falar, Loche, 2 meses depois eu estava morando aqui, tá? Deu resultado. Deu certo. Tá? Eu queria só assim, ampliar um pouco a questão aqui dessa definição e até entender um pouco a questão para a gente discutir um pouco essa questão do CAPEX e essas duas abordagens, né, a conscienciometrologia e a consciencioterapia. Então, pelo que eu estou vendo, por exemplo, quando a gente está conversando com uma pessoa, nem sempre é só a pessoa. Tem lá a questão composta, que uma companhia extrafísica está também se expressando por ela. Às vezes aquelas abordagens, aquelas reflexões, aquilo que ela está pensando e até falando para você, não é um pensamento daquela pessoa com sim, mas ela está sendo porta-voz da Consciex. Então, eu só estou querendo trazer aqui que parece que justamente esse processo que a Consciex ela entra para te atacar e para defender a presa, e aí dentro daquela abordagem que o consciencioterapeuta, ou o proexista, ou então o conscienciometra, ele acaba falando uma abordagem tal ponto que aquela Consciex ela fala, poxa, mas isso faz sentido, ou de repente ela começa a entrar no papel de querer entender o que está acontecendo, porque ela se vê que de fato ela estava errada, não é? Ela deixa de ser assediadora naquele momento e acaba sendo realmente uma consciência que está sendo assistida. Uma coisa dentro do que você está falando, trazendo, que me ocorre, que é importante a gente esclarecer também para o pessoal, é o seguinte, nem sempre, muitas vezes, a pessoa que está sendo assistida numa entrevista de ajuda interassistencial, ela vai colaborar. Porque pode achar, mas se ela veio até aqui, se é por vontade própria, né? No nosso caso tudo é por vontade própria, ninguém vai obrigar. Mas vale lembrar que tem entrevistas interassistenciais que não são, a pessoa que está sendo atendida não está por vontade própria. Tá? Por exemplo, um menor infrator. Uma condição de menor infrator, ele não está ali por vontade, e às vezes você está numa situação que você tem. Quem atua com isso vai fazer um trabalho com uma pessoa que, inicialmente, ela realmente está contrária a estar ali.
Então, esses são casos mais evidentes, né? Um presidiário e outras condições mais. Mas, no nosso caso aqui, a pessoa vai por vontade própria. Em tese, você poderia pensar, mas então a pessoa ela vai colaborar, vai fazer tudo. E muitas vezes não acontece isso. Então, ela sabota, ela utiliza de uma série de artifícios para que não tenha que fazer o processo de mudança. Então, acolhimento, é importante a gente também entender, às vezes a gente só pensa no acolhimento, aquele mais maternal, que você vem, acolhe, dá o abraço. É óbvio que você tem que ter esse padrão de energia, mas acolhimento, às vezes, você tem que colocar a verdade para a pessoa, para algumas coisas, para que justamente seja feito o desassédio. Não, porque a orientação é quando aí sim você já vai entrar no processo da solução. Mas, às vezes, você precisa, no acolhimento, quando está se inteirando da problemática e vendo que a pessoa está com resistência, isso vai fazer parte do acolhimento para que ela, bom, top, não, eu quero realmente mudar. A orientação é quando ela já topou. Então, assim, olha, agora então vamos por aqui. Mas até chegar nesse ponto, eu vejo, pelo menos eu classifico isso ainda tudo dentro do acolhimento. E aí faz parte você estar interagindo com ela dessa maneira. O objetivo. Então, nós já pegamos muitos casos, até no próprio CEAPEX, disso. A pessoa ela tem um alto nível de autossabotagem. E aí, obviamente que tem a questão extrafísica do assédio e tem a questão da própria pessoa também. É aquilo que eu costumo falar. A pessoa quer mudança, só que ela quer que o mundo mude sem ela precisar mudar. Então, muita gente é assim. Quer que os outros mudem, desde que ela não precise mudar. Então, fica mais difícil. Sim. E é isso, a gente tem que sempre deixar muito claro para a pessoa que não vai passar a mão na cabeça, nesse sentido. Agora, é claro que há casos e casos. Né? Eu só estou querendo trazer esse outro lado para a gente ter noção. Sim. Por exemplo, essas etapas também, às vezes, são cíclicas, tá? Acolhimento, orientação e encaminhamento, às vezes é cíclico, porque você tem que, num determinado momento, voltar no acolhimento e ter nova orientação e tal. Então, isso também é outro ponto importante da gente entender. Mas vamos dizer que a gente estabelece um plano de trabalho com a pessoa, onde vão ter várias entrevistas interassistenciais. Se você tem que criar com ela o que se fala de um contrato assistencial. É importante ter esse contrato assistencial. O que é esse contrato? Aí entra bem até a questão do para-direito relacionado à assistência. O contrato assistencial é que você vai fazer a sua parte, mas ela tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer, e eu coloco muito isso, olha, se você não fizer, nós não vamos continuar, porque eu não posso fazer por você. Sim, mas eu estou com uma dúvida aqui. Entendeu? Sim. Então, isso é muito importante também, só para fechar aí, eu devolvo a palavra para você. É muito importante você ajudar a pessoa a assumir a responsabilidade pela mudança dela. Não criar a expectativa que você é o salvador. Não. Isso é processo religioso. Ela tem que assumir a responsabilidade dela pela mudança e autorremissão. Se a gente for falar numa abordagem de consciência terapêutica, mais especificamente, é autorremissão. Agora, num aspecto que a gente falou da assistência de destino e de PROEX, é a pessoa que vai assumir as rédeas da PROEXis dela. Então, a gente sempre, na primeira entrevista, né, porque às vezes o CEAPEX ele tem vários encontros com a pessoa, a gente já deixa claro o quê? Que a nossa abordagem ela é não diretiva. Nós podemos até colocar na orientação, olha, a gente acha que deveria ir por aqui, por isso, isso, isso. Mas, ao final, sempre, quem decide é a pessoa. Sim. Então, não diretivo. Eu estou só chamando a atenção, só para ficar claro mesmo a informação, que nem quando você está falando de diversas entrevistas programadas e tal. Eu trocaria essa ideia pelos atendimentos programados, atendimentos consciencioterápicos, atendimentos... Mas é entrevista. Isso, mas é o que eu estou chamando a atenção, com relação ao verbete. É que, pelo que eu estou entendendo, essa entrevista é a ação da Consciex e não da Consim. Então, o que acontece? A partir do momento em que, no atendimento, a Consciex ela vira... Isso. Aquela posição virou a entrevista, então não era entrevista antes. Antes era um atendimento à Consim.
Aí, o que eu estou chamando a atenção? Tipo, que pela definição da interpretação de que a entrevista interassistencial aconteceu no momento em que a consciência começou a ouvir o interlocutor e começou a ser assistida por ela. Aí sim que virou um processo de entrevista. Aí fala assim, mas aquele xenopensene, pelo que dá para perceber aqui, ele está tão presente naquela consim, em que, de fato, é uma simbiose de quem está pensando. Mas aí aquela consciência começa a ser assistida de fato. Esse é o primeiro aspecto. Mas é que isso, na verdade, a gente pode considerar sempre as entrevistas, que é difícil falar que a pessoa está sozinha. Quando você vai fazer o trabalho de assistência, Chataló, principalmente de destino, não existe da pessoa veio isolada. Sim, dificilmente. E para fazer a mudança, ela pode até não estar com o assediador naquele momento. Tal. Ela veio com o amparador, a gente vê muito isso. Mas ela vai fazer uma mudança, vai mexer. Já começa a mexer e vai mexer nos assediadores nisso. E aí, às vezes, na segunda entrevista, que vem o processo do assediador direto que vai fazer a mudança. Sim, Às vezes ele fica do lado de fora. A pessoa vem, chega... O Valdo relatava muito, ele fazia muito atendimento no holociclo. E era entrevista também, porque ele acabava... Sim, eu só estou colocando tecnicamente, lógico que a gente sabe que mas no dia a dia... Mas eu estou querendo te trazer tecnicamente que você, essa questão extrafísica da consciência, ela sempre está presente. Raros são as vezes que não tem. Então, mas é isso que você falou, tipo, raros, acontece, é isso que eu estou só chamando a atenção. Pode, mas como você também pode fazer uma entrevista só com a consciência fora do corpo. Mas aqui, ó, é a entrevista que tem o processo da e tem o ataque. Isso, exatamente. Ele ressaltou isso. Mas você concorda que uma entrevista onde você está fazendo assistência é uma entrevista interassistencial? Isso ficou muito claro na definição, né? Porque tem... Ele ressaltou um aspecto. Quando você entrevista, já a gente pressupõe que é entre duas consciências, né? Mas a consciência assistida está sendo atacada por um assediador. Isso. Então, quando ele faz a entrevista, é uma entrevista 3, na verdade. Ou mais. Ou mais, né? Não, minimamente. É sempre 3. plural. É isso que eu estou querendo dizer. Então, sempre ali vai ter. Mas não está muito. Eu queria falar, Lógico. Exatamente, porque dá a sensação que quem está fazendo a entrevista é a consciência. Olha, entende? Eu já tive uma outra. É isso que eu quero entender sobre a definição. O assistente é a consciência. É a consciência. Exatamente. E o assistente, que é a consciência, é o que está lúcido. É a consciência que está lúcida aqui. Consciência lúcida, ele chama. E tem a consciência assistida. Essa consciência não aparece na definição, mas é consciente que na interlocução, né? Senão seria par, interlocução, seria aquela... Rosa, eu estou chamando a atenção porque, para mim, eu ia fazer a segunda pergunta, que o professor Valdo ele trouxe uma outra informação, um outro verbete, né, outra ideia, que era o ataque paraterapêutico. Perfeito, eu ia falar disso. Que eu queria que fizesse mas isso é outra coisa, Isso é outra coisa. Sim. Isso é uma coisa paroxística até. Não, eu sei que é outra coisa. Mas eu estou vendo essa... Justamente o que eu queria que ele fizesse era esse contraponto para ficar clara a diferença. Eu queria que justamente fosse falado sobre isso. Eu posso até falar, acho que é bem pertinente o que você trouxe. Aí a gente passa eu gostaria, Loche, eu concordo com a questão do ataque paraterapêutico, porque existem níveis, né? Se você ler o verbete, ele fala que é do tenepsista até o ofiexista. Então, é do assistente, as gradações de assistência. Eu estou vendo o verbete, ele colocou interassistenciologia, mas ele fez questão absoluta de colocar a consciência assediadora e a consciência lúcida. Então, o que eu penso? Pode ser que esteja 3 e pode ser que sejam só 2, sim. Nós atendemos consciência na nossa TENEPS, nós atendemos consciência pela nossa pensanidade, porque às vezes você não está conversando com uma pessoa, mas você percebe que a consciência está pertinho aqui e doida para te atrapalhar alguma coisa, e você consegue, pela sua pensanidade, esclarecê-la. No entanto, tem uma terceira consciência. Então, eu acho que ele deixou bem claro, assim, para a gente abranger a nossa forma enquanto interassistente e extrafísico, parapsíquico. Isso não impede. Não impede que tenha 3 ou 2 pessoas. E a questão do ataque paraterapêutico, penso eu, que está no verbete, é a questão das gradações, inclusive do tenepsista. Seria, se fosse só consciência,
Para mim, ele colocaria para entrevista. Tá? Essa é a minha opinião. Então, eu, mas não é só. Mas eu, particularmente, sou levado a entender que ele está falando dentro de um contexto de entrevista que também tem uma consciência. De consciência, obviamente, tem a também consciência. concordo. Assim, não só o entrevistador, mas o entrevistado, que pode ter a aí, presença de consciência, essa mas condição aí, de entrevista da consciência, aí eu viria como para entrevista. Então, nós não teríamos apenas autonomia, né, Loche? Onde estaria a nossa autonomia não, acho que o problema não é de autonomia. assistente, né? O que ele está então, trazendo, e que a Marlene está complementando, é a questão do conceito. Exatamente. Mas eu, particularmente, ainda vejo, agora, é claro, né? Isso tudo é interpretação. Interpretação e o nível de parapercepção que cada um tem, né? Porque às vezes a pessoa só percebe se tiver uma consciência falando, outra não. Percebe se já tem uma consciência sem consciência. Então vai depender do nível de parapsiquismo também. Aqui também pode ter interpretação de que esse ataque está sendo ao próprio assistente. Também. Então aí independeria do... Também. Independeria de outra consciência. Exato. Mas assim, eu acho que o fenômeno aquele que você falou... Ataque paraterapêutico. É outra poderia ser um ataque de função, né? De função do assistente. Um ataque à função do assistente. Mas olha só, no ataque paraterapêutico não necessariamente implica de ter uma consciência. É isso que eu vejo bem a diferença, tá? Senão seria a mesma coisa. Então você está lá, você recebe o ataque, tá? E você consegue reverter aquilo a favor do assediador, né? Ajudando ele, contribuindo com ele. Aqui também ocorre isso, mas aqui, por isso que eu vejo mais um fator que diferencia. Por isso que eu vejo que tem uma relação de uma consciência sendo atendida. Pelo menos essa é a minha interpretação. E ele não coloca como para a entrevista direta. Tanto que lá ele fala ataque para terapêutico, já classifica daquela forma. Então, são dois indícios que, na minha concepção, diferencia bem aqui. Agora, detalhe importante. Aqui, como ele está colocando, é um tipo de também ataque para terapêutico. Mas não quer dizer que toda entrevista seja nessa linha. Exato. Tá? Mas, por isso aqui, a entrevista em si também é um exemplo de ataque para terapêutico. Tá? O ataque paraterapêutico é uma coisa mais assim, específica do assistente deixar-se, entre parênteses, se assediar para poder... Esse daqui, eu acho que é mais uma coisa do dia a dia nosso, entendeu? E você acha que do dia a dia não tem ataque extrafísico? Não precisa de ser um ataque para terapia. Ele até na sinonimologia... Mas no dia a dia a gente não tem ataque extrafísico, Rosa? Mas não é o fenômeno do ataque paraterapêutico. A gente está diminuindo o ataque paraterapêutico. Não, mas o ataque paraterapêutico, se você vê, eu li ele ontem, é a questão do tenepsista. Você está ali com uma consciência atendendo pela sua pensanidade e pelas suas energias. Ok, se fosse a mesma coisa... Não é a mesma coisa. Então, Loche, pode falar um minutinho? Rapidinho, peraí, Rosa. Então, se não é a mesma coisa, como a gente entende que não é, a gente tem que saber aonde se diferencia. Se for considerar como vocês estão falando, não se diferenciaria. Onde se diferencia o ataque paraterapêutico, especificamente da entrevista interassistencial, como a gente vê, tá? Dois elementos. No ataque paraterapêutico, já caracteriza bem o processo extrafísico só consciência, no meu entendimento. E há uma relação dual. O assistido, que é a vítima, mas ela reverte a situação, e o assediador. Na entrevista, eu considero que são três elementos, onde você tem o assistente, o assistido intrafísico, o assediador que atua. Na hora que faz isso aqui, ó, há a mudança do ataque assediador, da consciência assediadora em interlocução promovida pela consciência lúcida, empregando e tal. Há aqui um elemento de ataque paraterapêutico. Há sim. Mas, só que com essa variável que é o outro que está sendo assistido. Mas vamos pensar na TENEPS. A técnica da TENEPS, você está lá exteriorizando energia, você sozinho, consciente no seu quarto de TENEPS. No extrafísico, daquele ambiente, naquele parambulatório, pode ter consciências projetadas e podem ter consciências sendo assistidas pela sua personalidade e pela sua energia. Isso pode ser uma entrevista também, a questão da TENEPS. Mas aí a gente começa a fazer um esticamento do conceito, que eu acho que começa...
Eu já não concordo. Eu acho que aí a gente esticou demais o conceito, aí você começa a ter uma distorção. Mas na sua, TENEP, você nunca percebeu fazendo entrevista? Entrevista? Olha só, você está confundindo o fato ou parafato com o conceito. Eu não estou discutindo a ocorrência desse tipo de fato ou parafato. É entrevista também. Não, você está definindo. Eu considero uma para-entrevista. Não é entrevista. Eu chamaria de uma para-entrevista. Se eu estou fazendo a interlocução... Gente, ele falou de consciex, ele fez questão de definir aqui, ó, consciex, assediadora em interlocução de compreensão. Sinceramente, eu não vejo onde está a dúvida. Gente, não é questão de dúvida, é discordância. Bom. Aqui é discordância. Eu chamaria, se fosse contemplar isso, seria para entrevista. Mas olha, nós temos que saber lidar, nós estamos botando aqui os argumentos, os fatos, não precisamos agarrar e colocar. Gente, isso é conceito. Vamos, olha, de repente você entende esse conceito, para você é válido. Para mim está claro assim. Aceito, ela também vai considerar. Para a Rosa está claro de outro jeito. Eu coloquei o critério de outro jeito. Que ataque paraterapêutico, não. Eu acho que o ataque paraterapêutico, o que diferencia ele do verbete de hoje é a seguinte questão do termo genérico. É a ação assediadora abrupta e fugaz, tem que ser uma coisa assim, um átimo de segundo, permitida com autoconsciência pelos amparadores extrafísicos de função, com intenção curativa e desempenhando por parte da consciência parapsicótica malestadora, em geral, tenepsista ou flexível, ou ser desperto, homem ou mulher, isca interconsciencial com a finalidade de alcançar o desassédio cirúrgico e impactante da consciência extrafísica enferma. Então, é uma coisa assim, que o professor Valdo só falou isso, mas no final, assim, da... Há todo um propósito. Pontual, mas entendeu? eu acho que aí já começa a caracterizar bem a diferença. Então, eu vejo pelo menos dessa forma. Agora, claro, né, gente? Isso aí, ele que trouxe, mas não me parece, eu não vejo aí como a mesma coisa. Senão a gente começa a misturar conceito. Tem que ter, vai até um ponto, mas tem que fazer a diferenciação. Eu vejo até pela sinonímia que ele coloca. A sinonímia, ele coloca entrevista de ajuda. Entrevista de ajuda é um termo muito utilizado em entrevista terapêutica. Eu até me referi a isso, quando eu falei entrevista de ajuda para menor infrator e outros mais. Isso, é diferente. Então, eu vejo assim. Então, pelo menos, eu consideraria dessa maneira, né? Vamos lá. Mas é bom, o debate é bom, a discussão é boa. É importante a gente ter... Agora, é importante a gente fazer diferenciação num debate... O que é questões de fato, ou parafato, no nosso caso, o que são questões conceituais, o que são questões de valores, para que a gente não misture conceito com o fato em si. Eu posso admitir o fato, mas eu não encaixá-lo no conceito que eu tenho sobre aquilo. E é assim que a gente vai fazendo a diferenciação. Tá? Pode falar, Terezinha. No início ali, da questão daquela que a comparação de ver assim, a pessoa, estou bem, mas mostra um aspecto que não está bem, né? Na imagem ali da pessoa. Isso, não há a correspondência entre a linguagem verbal e a não verbal. Então, por que será que isso aqui... Acho que seu microfone não está funcionando, não. Está funcionando o microfone dela? Vamos lá. Pessoal, eu me acho muito bonito, mas eu vou pedir para quando o pessoal estiver perguntando, jogar a câmera neles. Apesar de eu me achar belo e lindo no vídeo, mas eu gostaria que o pessoal que tivesse com o microfone perguntando aparecesse. Então, lógico. Tá bom? Eu vou excluir vocês de ficar me vendo o tempo todo, mas vocês vão saber lidar com isso. Vamos lá. O fato que me chamou a atenção... Alô? Não está funcionando. Eu acho também que não está, não. Vê o microfone aí. A Terezinha está sendo boicotada. Oi. Alô. Oi. Alô. Pessoal, deixa o microfone ligado aí, ó. Alô. Acho que agora deu. Alô. Vai lá, isso. Então, não só para reforçar a questão que tu falaste no início. Tá. Fala lá. Que eu estava lendo aqui na parafatologia, na página 4.526, onde ele fala o ato de não pensar mal contra o assediador extrafísico. Isso. E veio muito aquela imagem para mim assim,
tá na entrevista ali, né, a consciência lúcida, né, como que ela reage nessa entrevista. Né? E ela reage. Então, se ela vai dizer, não, está tudo bem, não está tudo bem. Aqui eu quero reforçar essa questão pelo fato dele ter colocado aqui da postura da consciência naquele momento da entrevista. Levando em consideração, né, que essa entrevista é uma entrevista interassistencial. Ou seja, do meu ponto de vista, eu tive muita dificuldade também para entender a definologia. Por quê? Eu vejo a todo momento processo extrafísico muito intenso da consciência. Mas eu vejo assim, ó, você vê, tem uma série de elementos que reforçam que tem a consciência sendo entrevistada. Sim, mas o pontual para mim tem a ver muito com a questão, do meu ponto de vista, eu enxergo muito a consciência presente. Né? Lógico, não, né? mas isso é ela o que tá caracteriza. Muito presente, isso. Mas assim, ó, a postura da consciência nesse momento da entrevista, né? Isso. Da lucidez que ela precisa ter, porque se ela está ali querendo enrolar, né, o entrevistador... É aquilo que eu estou falando da autossabotagem. Autossabotagem. E acontece muito. É que você, quando está trazendo essa história do Inter, você está colocando a consciência no meio. Não é isso? Você está falando a consciência que está aprendendo, mas a consciência que está lá na tua frente também, ela também por está isso que sendo dentro do Ó, processo. Na própria fatologia, na segunda linha, ele fala garantia de sigilo. Isso, são elementos que são da consciência que está trazendo, gente. Lógico. Então, assim, tem esse elemento da consciência ali que está sendo Tá ficando claro isso aqui, não está descrito. A coerência entre a expressão corporal e o conteúdo verbalizado. Verbalizado. Exatamente. Se eu estou só com a consciência, eu não preciso estar verbalizando, é o processo mental. Então, ele está destacando esses aspectos. E a sinonimologia, entrevista de ajuda, é bem caracterizado, que é o processo de entrevista terapêutica ou de assistência especificamente. Pode ser, por exemplo, uma muito comum para vocês saberem, entrevista de ajuda, é com um adolescente para ajudá-lo numa orientação profissional. Isso é entrevista de ajuda. E outra também, coisa, entendeu? Hoje se utiliza muito, né? Acho que a Marlene sabe lá da dinâmica, que seria acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento, né? Agora, o follow-up. Ele mesmo estava usando, depende de quando foi escrito isso aqui. Pois é, eu senti falta no do nosso acompanhamento, caso, lá, né? A nossa experiência lá no próprio CEAPEX, nós temos muitos casos em que a gente atende e marca para a pessoa retornar. Então, tem o retorno, tem o follow-up. Eu senti falta de que ela tem tarefas a serem realizadas e aí ela vai fazendo conforme vai executando, a gente vai passando novas orientações. Né? Quer falar? Eu quero, sobre isso aí que ela falou, que sentiu falta, Terezinha, que o follow-up... pelo menos o que eu me lembro de anotações, registros que eu tenho de mini tertúlias, a gente ainda não entrou assim de forma profissional, que seria justamente a questão da liderança interassistencial. Né? A gente está fazendo, a gente está aqui no Intrafísico hoje fazendo as nossas reciclagens durante o período da pré-intermissiologia e vai chegar um momento no Extrafísico que nós vamos ser líderes interassistenciais e vamos fazer o follow-up das consciências e consciências que nós de alguma forma, fizemos o acolhimento aqui nessa vida e em outras. Então, eu acho que por isso ele não colocou, que na nossa média a gente ainda está aí até o encaminhamento. Assim, no atacado, óbvio que tem um caso ou outro. Dependendo do contexto que você estiver dando. Né? Exato. Porque acaba tendo a própria, por exemplo, consciencioterapia, de uma sessão para outra você tem um follow-up, que tem tarefa de casa. Então, eu estou falando o profissional, o grandão. Estou falando do nível profissional grandão, que é a questão de mudança de patamar evolutivo. Mais amplo, né? Tanto é que ele não colocou aqui. Vou entrar nisso agora. É uma questão de Chaves, Portugal, né? A cidade de Chaves, em Portugal. Sinergismologia, página 4.526, quinta linha. Poderiam comentar sobre a relação entre o sinergismo, disponibilidade assistencial, habilidade interpessoal, e o princípio do exemplarismo pessoal? Olha, primeiro vamos entender cada um para depois fazer aí estabelecer a relação, né? Sinergismo, disponibilidade assistencial e habilidade interpessoal. Se a pessoa não tem disponibilidade para fazer assistência, eu acho que já fica óbvio, né, a condição da dificuldade de realmente ter algum resultado. Se ela não tem disponibilidade, ela não cria um espaço para isso. E até mesmo ela pode estar de corpo presente, mas não se sente ali disponível, não está entregue para aquele momento, para aquele contexto. Agora, a habilidade interpessoal é justamente a sua competência no lidar com o outro. Por exemplo, a gente tem vários aspectos que pode destacar disso. Assimilação simpática. Assimilação simpática
e o acoplamento energético, eu vejo que é, vamos dizer assim, a dimensão parapsíquica de um conceito muito importante na relação de ajuda, da entrevista de ajuda, que é empatia. Hoje se estava dando muito valor para o processo de empatia, né, nas relações interpessoais. A empatia, do ponto de vista parapsíquico, ela é atingida, alcançada pela assimilação simpática. A assimilação simpática vai ajudar no processo de empatia de uma forma maior. Então, o acoplamento com a assimilação ajuda a pessoa a ter um nível de empatia. Isso aqui influi na habilidade interpessoal. Muito sério também nessa habilidade interpessoal, às vezes as pessoas falam, tem que melhorar então a questão da comunicação. A comunicação, as pessoas esquecem que não é só o falar bem. Existe muito seriamente a escuta ativa. Você aprender a ouvir. Reparem que tem muitos livros sobre comunicação, cursos sobre comunicação, e normalmente o enfoque, a ênfase é dada no falar. Como a pessoa se comunicar bem, geralmente é como falar bem, como escrever bem, ou seja, como transmitir as suas ideias de maneira clara, correta, concisa e tal. Mas pouco se fala, apesar de haver, mas pouco, a questão de como ouvir bem. Então, a chamada escuta ativa. Nessa questão aqui da disponibilidade, é o primeiro fator necessário, quer dizer, você está disponível para ouvir. Se você não está disponível para ouvir, e a gente vê isso muito claramente quando a pessoa, ela já começou a falar, você já cortou, né? Não deixa o outro falar, isso de maneira assim recorrente. Se às vezes é pontual, alguma coisa você já sacou, isso pode acontecer, não é problemático. Mas quando isso é recorrente, você impede ali já a comunicação. Então, disponibilidade para ouvir influi na habilidade interpessoal da escuta ativa. E aí você vai ter uma noção melhor de como a pessoa pensa determinada situação, o valor que ela dá sobre aquela situação. Olha que interessante. Isso dá muito, por exemplo, numa condição de casal, né? Eu vi um casal conversando e aí a esposa perguntou assim, mas você quer que eu vá hoje à noite estar com você? Né? Precisava lá, que eles iam estar em lugares diferentes, então, você quer que eu fique lá com você? Aí o marido falou assim, mas para mim isso é óbvio, né? Não preciso responder, é claro que sim. E aí ela falou, mas eu gosto de ouvir você falar que sim. Então, veja que ali não estava bem, o que estava por trás não era a informação se o outro queria, mas era justamente a questão de poder falar e a outra pessoa se sentir desejada. Então, isso tem a ver com a escutativa e remete para algo que a gente trabalha muito no processo de entrevista de ajuda, que é demanda manifesta, demanda latente. A demanda manifesta e a demanda latente. Isso é muito importante na entrevista de ajuda. E, nesse contexto, a entrevista, então, interassistencial, que é o quê? Às vezes a pessoa chega e ela fala, quando a gente vai fazer a entrevista interassistencial, você pergunta, mas no que eu posso lhe ajudar? Por que você está aqui? O que você quer? Não é? E, às vezes, então, a pessoa dá um relato dela. Mas, às vezes, a principal questão não é aquilo que ela está falando. Às vezes, aquilo é um manifesto, mas às vezes não corresponde à real problemática que está latente. Você tem que saber explicitar isso. E às vezes, a própria pessoa não sabe disso. Não é que ela esteja escondendo, é que na cabeça dela ela ainda não conseguia perceber que o problema não era aquele que ela estava trazendo. O problema era o outro que estava por trás, que ela não conseguia alcançar. Então, isso, até dentro da própria psicologia, faz essa distinção entre a demanda manifesta e a demanda latente. Nem sempre as duas batem. E o que manda é a latente. Você tem que justamente identificar. Então, assimilação simpática, acoplamento energético, a inspiração do amparador, a experiência do entrevistador, tudo isso contribui para você fazer a leitura da demanda latente, que é a demanda real mesmo para valer. Aí você faz uma reconfiguração do problema.
Tanto é que no CAPEX a gente sempre coloca o seguinte, ó, primeiro a gente vai ajudar a clarear qual é a questão. Porque às vezes nem está claro para a pessoa qual é a questão. Às vezes é muito interessante, eu pergunto assim, mas então, o que eu posso lhe ajudar? Ela, eu posso falar tudo? Porque a pessoa ainda não sabe exatamente, tem alguma coisa que está incomodando, mas ainda não tem. Então, já é uma grande ajuda a pessoa ter noção de qual é o problema que ela quer. Ajuda. Entende? Então, isso aí faz parte do que a pessoa colocou. E aí ela pede para fazer também a relação com o princípio do exemplarismo pessoal. Ora, quando você tem, aquele que está fazendo assistência, uma bagagem relativo à área da problemática da pessoa que está sendo assistida e, consequentemente, a consciex que tem relação, que também vai ser assistida, conforme a definição aqui, isso dá muito mais força. Vou pegar um exemplo. Esse final de semana, eu fui almoçar junto com a minha sogra e a minha duplista com a Vera Hoffman. A Vera Hoffman, que escreveu Sem Medo da Morte. A Vera, lá de Porto Alegre, esteve aqui esses dias, voltou ontem lá para Porto Alegre, tem um livro publicado, né, dentro da Conscienciologia, o Sem Medo da Morte, que ela relata como ela lidou com a dessoma do filho, não é? E ela direcionou isso para o livro e para fazer assistência. Hoje a Vera faz assistência dentro daquilo que ela passou. E ela mostra, pela própria vida dela, que é possível superar. Agora veja, a Vera tem muito mais força do que eu chegar e falar para uma pessoa que perdeu o filho, falar, não, é possível superar. A pessoa vai chegar e falar, mas você não sabe o que eu passo. A vivência, né? Ela tem autoridade moral. Então a Vera, na hora que ela falava as coisas e contava a história dela, ela tinha força para falar. Por quê? Ela tem autoridade moral. Ela tem o princípio do exemplarismo pessoal. Com isso, o assistido que está vivendo aquela mesma problemática, não pode falar, você não sabe o que eu estou passando. Não tem como. A pessoa tem a força do seu exemplo pessoal. A Vera Hoffman, ela vivencia o que ela fala. Então, numa entrevista interassistencial, por exemplo, sobre essa temática, para lidar com a perda, com o luto, a Vera tem muito mais força o exemplarismo. Eu não tenho o exemplarismo dela. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, dependendo do assunto, do tema, aquilo ali e tal. Então, isso tudo é muito rico para a gente considerar. Tá? Fala, Fabiana. Eu acho 2 pontos para contribuir. O primeiro, em relação ao que você trouxe agora há pouco, nessa capacidade dos profissionais de traduzirem para a pessoa o que ela mesmo necessita. Sim, isso é muito importante. Eu acho isso muito interessante. É o primeiro passo. Né? Essa clareza, conseguir, fazendo o link com o verbete de ontem, né? Essa clareza mental. Quando a pessoa tem essa clareza de qual é a dificuldade, parece que ela respira melhor. Né? Então, essa capacidade bem importante. E a segunda contribuição aqui, eu fiquei refletindo na sinergismologia, quando o professor Valdo trouxe na 4ª linha o sinergismo condomínio, cognopolita, cognópolis, interlúdio. Eu lembrei de uma informação que o pessoal da OIC, um exemplo que eles deram uma vez, me chamou a atenção, que eles contaram a história de uma cirurgia, de um conscienciólogo. Então, eles falavam assim, o conscienciólogo que estava passando pela cirurgia era o conscienciólogo, né? Era um colega nosso. Aí tinha o médico que era conscienciólogo, o enfermeiro era conscienciólogo, o anestesista era conscienciólogo. Então, tinha toda uma equipe, imagina o nível de sinergia e parapsiquismo a favor da pessoa que está passando a situação. Né? Então, essa sinergia, eu queria contribuir também, pontuar, e me chama a atenção da capacidade, da vantagem da gente estar aqui todos próximos e conseguir ter isso como um diferencial, porque eu acho que nesse ponto aí que você destacou, que eu acho interessante, que é a forma dentro da forma dentro da forma. Como é que é? Sim, isso. Veja só, certo. Você está num condomínio. Isso.
Perfeito. Ali vai criando uma forma, certo? O condomínio conscienciológico. Esse condomínio está dentro da Cognópolis, que tem a forma da Cognópolis. Sim, aí a Cognópolis está ligada a interlúdio. Olha só, Sim. é a forma da forma da forma. Perfeito. Porque você poderia ter um condomínio conscienciológico num bairro afastado ou numa outra cidade. Só tem lá o condomínio. Ele não está numa Cognópolis, não é? Sim. Mas ele é um condomínio conscienciológico, vamos supor, né? Esse é fictício. Sim. E aí ele também não estaria ligado diretamente a interlúdio, vamos supor. Na hora que você tem aqui, por isso o sinergismo, você tem a forma da forma da forma. É muito melhor. Isso é um diferencial bem significativo. São múltiplas formas ali, ó, a coisa está muito mais forte. É muito melhor. Poder viver na Cognópolis, gente, é um grande feito. Agora, uma grande responsabilidade, um grande aporte que a gente recebeu. A gente tem que tirar valor disso, tirar partido disso, assistencial, porque realmente nós estarmos aqui é uma maravilha. Outro ponto... E a gente tem que fazer essa forma holopensênica aqui ser cada vez mais potencializada. Olha o caso aí da TV, agora Cognópolis, da Rádio Cognópolis. Isso tudo aí tem que potencializar. Se me permite, deixa eu só aproveitar aqui, já a gente mais ou menos nesse horário a gente faz algumas divulgações e aí a gente já retoma. Então eu queria falar o seguinte, para quem ainda não sabe, a Conscienciologia agora, esse mês, inaugurou a TV Cognópolis. É a primeira TV, não é um programa de TV só não, gente, é uma TV de Conscienciologia, conscienciológica, que tem programas de Conscienciologia e programas também que não são da Conscienciologia, mas a TV é da Cognópolis. Então é a TV Cognópolis, esse é um grande feito, é um grande marco, ao meu ver, do ponto de vista da Max Proex e do ponto de vista da reurbanização extrafísica. Então ter uma mídia que vai ter as suas vertentes também na web, quer dizer, já tem a vertente na web, a pessoa pode assistir pela web, está começando pela NET, que é então canal pago, mas já se está vendo a possibilidade de ter uma TV aberta, se tornar o sinal aberto também. E aí é um outro patamar. Logo, logo nós vamos ter as tertúlias também, né, sendo transmitidas pela... Oi? Acho que vai ter o ao vivo também, né? Então... vai ser muito interessante, quer dizer, aumenta ainda mais a possibilidade. Imagina, a pessoa chega no hotel ali, clica, de repente está lá, Rosa, né? E aí está vendo a Rosa, faz a conexão, tem os vínculos e tudo, e assim vai. E por aí vai. O Chataloff a pessoa vai trocar de canal, mas a Rosa eu acho que vai fixar. Então, vai ser ótimo isso daí, né? A gente ter a TV. É um grande feito. César Cordioli, Malo, o Emanuel estão aí à frente desse trabalho, toda uma grande equipe aí que está por trás. E eu vejo assim um dos grandes pontos nossos de alcance hoje dentro da Max Proex. Se o Valdo estivesse aqui, seria tema de 6 meses de tertúlia, mini tertúlia, círculo, seria TV com certeza. Ele estaria daquele estilo. Valdo, que horas são? Porque a TV Cognópolis, né? Que horas e tal. Qualquer coisa ele estaria direcionando, porque realmente é um grande momento nosso a TV Cognópolis. Quero dizer que eu participei nesse sábado agora, passou no programa da Amalo, muito bom, programa de entrevistas da Amalo, Malo Balona. Oi? Isso, quem quiser assistir a entrevista, foi sobre consciência crítica, que é um tema particularmente que eu adoro, né? Então ela me convidou para falar sobre esse tema, consciência crítica. Está na minha página do Facebook também, vocês podem assistir a entrevista na íntegra, e foi na Rádio Cognópolis, porque nós já temos a rádio, tá? Quero lembrar, eu falei da TV, mas já tem 1 ano de Rádio Cognópolis, e a rádio e a TV vão estar convergindo. Então o programa também vai ser transmitido pela TV em breve. Então veja, quem quiser, tem aí essa entrevista. A Malo, com esse programa, recebe toda semana, todo sábado, de 11h30 a meio-dia e meia, recebe convidados, tanto convidados da Conscienciologia, quanto convidados que não são ligados à Conscienciologia, mas a Malo sempre vai coloca uma abordagem conscienciológica. Mesmo que o entrevistado não seja da Conscienciologia, ela vai dar a visão
e a pessoa no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Com toda a bagagem de vida e da área de comunicação que a Malu tem e, sobretudo, a bagagem conscienciológica também. Então, é muito legal a gente ver isso na questão de Max Proex, né? As pessoas, que é a proexocracia, que eu acho que, inclusive, o Valdo fala aqui, lá na parte de politicologia, se eu não me engano, tem proexocracia. Confere aí para mim, Chataloff. E é muito legal ver isso, as pessoas, né, funcionando aí dentro do contexto mais amplo. O impacto do reencontro. Quero falar também que nós temos o lançamento da nova edição do Léxico de Ortopensatas, que é a segunda edição, agora o detalhe importante, ampliada. Então, tem material novo que o professor Valdo havia deixado. A primeira edição anterior eram 2 volumes, agora passam a ser 3 volumes. Aí alguém pode perguntar, o mãozinha de vaca, mas então eu posso só comprar um 3º volume? Não, por quê? Porque está distribuído em ordem alfabética, então não vai corresponder, não é só um incremento, foi redistribuído. Os léxicos estão organizados por ordem alfabética. Então, alguns verbetes novos vão estar no 1º volume, alguns vão estar no 2º, outros no 3º vão ter novos e vão ter antigos, porque reordenou de acordo com a inserção, foi dentro da ordem alfabética. Então, mãozinha de vaca, abre a mãozinha, faz a cirurgia aí, ou para a cirurgia, mas vale a pena. E também, os 3 volumes estão por R$ 290, com vendas aqui na Epígrafe, a livraria do CAEC, ou pelo site, quem é de fora, que é o shopcons.com.br. Shopcons é shopcons.com.br. Então, com as últimas pensatas inéditas do professor Valdo Vieira. Vale a pena, acho que todo mundo aí tem que ter esse material. Está fazendo, então, o pré-lançamento, tá? Aí o lançamento da Editares. Loche, só que chamando a atenção que, em vez de proexocracia, ele está chamando a atenção para parapsicocracia e dando ênfase a Cognópolis como um exemplo disso. Tem. Eu vi aqui também, até marquei. Isso mesmo. A parapsicocracia, né, e na Cognópolis. Né? Agora, Loche, na questionologia, segunda, ele deixa claro. Fala assim, na questionologia, na última página. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma entrevista interassistencial conscienciológica na condição de entrevistador ou entrevistado? Então coloca. O ideal é que a pessoa faça os dois, né? Tem os dois, né? A condição dos dois. Se permitir ser entrevistado também de assistência. Na verdade, a gente foi entrevistado com toda certeza antes do curso intermissivo, né, Loche? Porque foi todo mundo resgatado da baratrosfera. Essa foi a maior entrevista de seleção. Essa foi, sem dúvida, a maior entrevista. A maior entrevista de seleção que a pessoa passou, sem sombra de dúvida. Não foi de emprego nem para a faculdade, foi no curso intermissivo, né? Para o curso intermissivo. Né? Bom, agora uma questão do Rio de Janeiro. Como aprimorar o ato de não pensenizar mal contra o assediador extrafísico? Essa entrevista seria verbal ou telepática? Olha, em relação ao assediador, ontem eu até toquei nesse assunto, né? Por exemplo, se a pessoa vai ter que fazer assistência a um pedófilo, você não pode pensar mal do pedófilo. E às vezes ele vai relatar as experiências dele, que você vai ter que interagir com ele. E aí, como é que você lida com isso? Certo? Então, não é uma coisa fácil. Eu estou trazendo algo que é até intrafísico, mas aí é óbvio, o pedófilo ali também tem um processo extrafísico. Um dos caminhos que eu vejo é você ter muito estudo. A erudição. A erudição vai ampliar a sua compreensão. E aí você vai poder ver outros aspectos que você não considerava. Eu não vejo muita saída disso. Óbvio que você tem um controle pensênico, de você evitar pensar, você tem uma série de coisas. Não estou falando que essa é a única. Mas quando você compreende a mentalidade daquela pessoa, a mentalidade do assediador, facilita muito você não pensenizar mal.
A questão do para-direito, né, Locha? É o respeito pelo nível de aprendizado daquela consciência. Se ela erra daquela forma, é a manifestação dela. Né? A gente, enquanto assistente, a gente se pretende, né, ser assistente para-direitólogo, a gente tem que compreender o nível de aprendizado daquela consciência. Então, eu acho que se você, a erudição, é estudar mais, por exemplo, sobre aquele tipo de contexto em que aquela consciência está relacionada, ajuda demais. Por exemplo, a gente sabe que muito da violência, né, doméstica, a pessoa que é vamos dizer assim, o algoz, ele também passou pela violência. Isso não significa que a gente queira justificar, mas permite você compreender um pouco mais que há um histórico em que a pessoa foi vítima e algoz, e é vítima e algoz. Então, você já começa a ver com uma outra abordagem. Eu não vejo, estou até levando um banho de energia, eu não vejo muita saída se a pessoa não procurar estudar a fundo. Por quê? O que leva? Entender aquela condição, entende? Senão, é mais difícil. Eu queria só aproveitar uma... É uma questão também de você conceder, né, de perdoar o imperdoável. Né? O quê? De perdoar o imperdoável, né? De saber que a vítima... O ofensor, ele já foi vítima também, né? É claro, assim, eu entendo quando você fala até, vamos dizer assim, o impacto retórico disso, mas, assim, em princípio, não pode ter algo imperdoável. Só auto-imperdoável, até admitiria. Porque, veja, até o genocida, perdão você tem que dar. O problema não é com isso você aceitar. Isso até é um dos aspectos, o que as pessoas entendem que vem a ser perdão, né? E a dificuldade de perdoar ou não perdoar, vai muito do conceito que a pessoa tem de perdão. Isso até é estudado no processo cognitivo. Então, por exemplo, perdoar, tem que perdoar. Agora, não quer dizer que com isso vai justificar, vai legitimar, vai fazer com que a pessoa, vou esquecer. Perdoar não é esquecer, né? Então, em princípio, eu acho que não tem o imperdoável. É perdoável, perdoar. Mas isso não implica em esquecimento, em aceitação, em uma série de outras coisas. O imperdoável dentro da concepção do indivíduo, né? Que ele... Isso. Não, de quem está fazendo o julgamento, né? Aquela situação, para aquela pessoa, é imperdoável, dentro de uma moral que condena, julga... Isso. Mas é isso que eu estou ressaltando. Né? Nós, se a gente está buscando maior lucidez, porque veja só, mesmo aquelas consciências que foram transmigradas, os serenões que estão relacionados à transmigração, estou falando transmigração. Transmigração, isso é parte do princípio do que, do ponto de vista moral, estão as piores. Você concorda? Do ponto de vista moral, para chegar no nível da transmigração hoje. Veja, o serenão, a consciência livre que está relacionada, que supervisionam ou que coordenam esse processo de transmigração, não pode falar que eles não perdoam aquelas consciências. Estão muito além. Por isso que imperdoável talvez seja um conceito que a gente possa sempre só usar o auto-imperdoável. Que é o que eu volto a falar, né? Dentro da moral puritana, é essa questão do imperdoável, né? Tem que estar além de, acima de, dessa moral puritana que existe. Mas por isso que é importante dissociar. Você colocou bem. Não, e você trouxe bom porque o conceito, às vezes a pessoa acha que perdoar é aceitar. Não, é imperdoável dentro da moral que ela vive, dentro da moral puritana, da mentalidade que a pessoa existe e tem e não percebe esses outros detalhes de que o agressor ele passou por um processo também bem similar, então ela não consegue ir além daquilo ali. Né? Não então, sai daquilo. Não, ela rebobina aquela moral puritana ali para tanto para aquilo quanto para tantas outras coisas. Né? Isso aí é uma coisa evidente no mundo que nós vivemos aqui. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, a gente tem até uma influência cultural muito forte lá dos Estados Unidos. E quando a gente vê que tem diversos filmes que induzem a pena de morte, para a gente comprar essa ideia. Então tem lá, por exemplo, Silêncio dos Inocentes. Então vai estar mostrando mais ou menos isso, mostra o processo psicológico, como lidar com a pessoa doente,
Mas, ao mesmo tempo, ele está falando assim, ó, cara, tem que acabar com esse cara, tem que... E a gente vê, por exemplo, super-heróis. Também, a gente vê muita questão desses filmes da Marvel, muitos deles fazem a conotação da pena de morte. Não adianta você prender o vilão. Você tem que destruir, explodir, picar em 1000 pedaços, esquartejar. Então, quer dizer, há uma cultura muito forte. Ou seja, o que a gente está mostrando aqui é um contrafluxo. É o processo da reurbanização mesmo, que é mais difícil. Eu acho que a gente pode até chegar mais próximo, não precisa nem ser Estados Unidos, né, lógico. A questão do Lula, né, que foi preso, ele esteve aqui no Paraná e atiraram nos carros que estavam com a comitiva. Então, assim, é um desrespeito total, porque se está sendo julgado e está tendo todo um processo, eu penso que o povo pisou muito na bola, assim, nesse sentido. O delicado só, Marlene, é saber se atiraram ou se foi o próprio grupo. Porque tem a hipótese de ser. Tem manipulação nisso aí, né? A gente não pode botar a mão no fogo. Estou falando das balas, mas houve muita agressão, inclusive, de pessoas da própria Não, a agressividade comissão, né? foi de um lado e de outro. Exatamente. Não, e tem que deixar a pessoa falar. Se ele ainda não estava preso, ele tem o direito de falar. Agora, as pessoas têm o direito também de protestar contra, que não pode falar. Mas atirar não. Né? E tal. Atirar. Mas é que esse caso em particular... Esse caso em particular, eu concordo com o Lógico. Muita gente desconfia que eles mesmos fizeram para querer dar uma... Há boatos, mas também não pode afirmar. Não há provas. Agora, ela estava na frente, a Rosa estava na frente. Rosa para Rosa. Para Rosa. Olha só, eu queria voltar à questão da polimatia, da erudição, né, do entrevistador, do assistente. É muito importante, porque, quer dizer, a gente aprende isso, no caso, nós dois somos psicólogos, né? A gente entra no mundo do entrevistado, da pessoa que está... Antes mesmo até de nós sermos conscientiólogos, nós já fazemos isso, né? Então, é muito importante a cultura de onde ele veio, como ele pensa, essa forma dentro da forma e da forma, né? Quer dizer, de que forma ele veio? Qual foi a formatação que até ele chegar ao ponto de ser um pedófilo, né? Entendeu? Então, isso, quer dizer, vai passando pela cabeça do entrevistador, do assistente, um filme, né? Até para ele entender. Ele não pode ter julgamento nenhum naquele momento. Ele tem que ter neutralidade e ouvir. Muitas vezes, para o preceptorando, chegava para mim e falava, posso falar tudo? A senhora tem condição de ouvir? Né? Então, quer dizer, a gente tem que ter o abertismo para deixar que ele deixe vir o mundo dele sem nenhum cerceamento, e depois é que a gente vai trabalhar com uma colcha de retalhos, né? Tudo que está vindo. Isso tem a ver com a escuta ativa. Então, por exemplo, questão de mentalidade. Às vezes, por isso que é importante tentar ver pelos olhos dele, num determinado momento. E aí eu vou puxar com a questão também da erudição, novamente. Mas olhar pelo olhar dele, entender o contexto, a trajetória dele, para ver a mentalidade da pessoa. Vamos pegar um exemplo. Hoje, um cara de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que tem uma relação sexual com uma menina de 14, pode até ser preso, certo? Há algumas décadas, não. Não. E há culturas ainda... Hoje, que para muita gente isso pode chocar, mas ela só tem 14 anos. Era muito comum as meninas casarem com essa idade. E hoje ainda existe essa cultura. Então, se você pega o contexto que... nós tendemos a olhar na nossa visão e achar que aquilo já é o padrão desde sempre. Não é? Se você olhar que ele está com a mentalidade que era de uma época em que aquilo era comum. Ficou preso, não é? Naquela... E não necessariamente era uma relação pedófila, por exemplo. Não é? Qualquer tipo, hoje, né? Então, veja, nós temos que olhar muito isso, o contexto cultural, social, econômico, a estrutura familiar na qual a pessoa foi criada. Então, esses aspectos são importantes para a gente entender. De novo, entender, compreender, não é aceitar, justificar. Não. Agora, nós temos que vestir a pele do outro, né? Agora, veja só, a questão da erudição, para mim, ajuda, inclusive, a relação com o amparador extrafísico, na hora da entrevista de ajuda. Vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa tem um conhecimento numa área, vamos pegar literatura, tá?
Então, ela conhece lá alguns autores clássicos de literatura. E aí, num acoplamento, ela enxerga o rosto de um determinado autor e ela vê que, e na hora ela consegue entender que aquele padrão das consciências que estão relacionadas tem a ver com aquela escola de literatura. Tá certo? Porque só viu o rosto daquele autor, escritor, literato, só que ela na hora veio a informação que não era ele especificamente, mas era aquele contexto maior. Por exemplo, a pessoa viu alguma coisa relacionada a Virginia Woolf e dali tirou uma série de conclusões. E às vezes um amparador passou aquela imagem para que ela conseguisse acessar essa informação daquele holopensene. Se a pessoa não conhece quem foi Virginia Woolf, ela vai ver lá uma imagem de uma mulher e não vai fazer nada. Porque não é fácil, às vezes, para o amparador passar a informação. A gente acha que o amparador vai chegar e consegue comunicar. Não é. A dificuldade nossa de ouvir é a dificuldade deles de passar. É interdimensional. Se a pessoa já tem uma carga de conhecimento, ela precisa de menos informação para fazer a interpretação. Isso, gente, se dá hoje em leitura. Imagem, um símbolo, o estudo de compreensão de texto, quanto mais o leitor tem a carga de conhecimento prévio, menos o autor precisa expor, porque o leitor já complementa, ele já complementa. Quanto menos o leitor tiver a carga de conhecimento, mais o leitor tem que expandir. Então, por exemplo, se você pega livro didático, e é a primeira vez que os alunos estão tendo contato com aquele conteúdo, o autor do livro didático ele tem que expor com muito mais amplitude, porque o aluno, o leitor daquele livro, não tem os conceitos. Se o leitor já tem, ele consegue escrever com muito menos informação, porque o leitor já conclui, já vai concluindo. Então, isso é muito importante no parapsiquismo. O que eu vejo? Às vezes, numa clarividência, pode aparecer um quadro. Se o clarividente tem conhecimento daquele quadro, daquele tipo de pintura, ele já consegue fazer uma série de ilações que o amparador saberia que ele faria do que se ele não tivesse. Então, por exemplo, se eu chego aqui para vocês, vamos supor, sou aqui um amparador e estou no ouvido de vocês. Olha, é um quadro que tem 13 caras, todos no mesmo lado da mesa, jantando. Vocês começam a pensar alguma coisa disso? O que vem a ser isso? Olha só, então 13 caras, isso, do mesmo lado, estão jantando. Estou jogando essa imagem para vocês. Ora, muitos aqui, devido à formação católica, cristã, já associou com a Santa Ceia, certo? É o quadro clássico. Que ninguém me explica por que todos sentavam no mesmo lado. É que queriam tirar um selfie. E aí tinha que sair todo mundo do mesmo lado. Porque ninguém sai, né? A não ser que fosse uma mesinha de bar, né? Que você não tem o outro lado. Mas tudo bem, tudo é possível, né? A mesa era estreita e só tinha um lado, né? Mas veja, eu não precisei falar do quadro da Santa Ceia. Na hora que eu comecei a descrever, eu sabia que a maioria aqui tinha isso na cabeça. Então, imagine o amparador, se ele sabe o conhecimento que você tem, ele precisa de menos esforço para conseguir passar aquela mensagem. Por isso que a erudição, que o Valdo sempre bateu nessa tecla, tem um impacto muito grande no desenvolvimento do parapsiquismo. Tem a questão do arcabouço mnemônico, talvez não vai fazer sentido nenhum ver esse quadro, não vai entender nada. Tem um verbete, arcabouço mnemônico. Isso. Agora, vê só, sem inteligência evolutiva também isso não adianta, né? Porque haja visto a síndrome do Swedenborg. Swedenborg era um dos polímatas assim, mais lidos da época dele. Sem dúvida. Ele viu a presença de uma consciência, ele inverteu tudo. Que era o Zéfiro. Então, a polimatia, eu acho que é importantíssimo, mas a lucidez e a inteligência evolutiva... Mas aí, de novo, a gente cai o quê? Quando eu estou ressaltando isso, não é o único fator, mas é aquela ideia, condição necessária, mas não suficiente. Não suficiente, é exatamente isso. Mas se a pessoa investir nisso, vai ajudar. Porque eles não têm lucidez. Eu não sei se o microfone aí está funcionando, ó.
Porque para quem está em casa ouvindo, o professor Valdo colocava muito aí, Rosa. os PHDs da vida, porque tem muita polimatia, erudição. Cola. Falta, então, a inteligência evolutiva e a lucidez, né? Isso. Então, quer dizer, juntando a lucidez, inteligência evolutiva e a polimatia, estou reforçando bastante a polimatia, puxando um pouquinho de brasa, né, para preceptocões, que é preceptoria interconsciencial polimática. Esse é o objetivo, preparar alunos interassistenciais, mas que desenvolvam a polimatia. Isso. Que ele vai ser um melhor interassistente a partir do estudo da erudição e da polimatia. Perfeito. Né? Esse raciocínio do Swedenborg, esse exemplo, né, do Swedenborg não invalida de jeito nenhum a importância da polimatia. Porque a condição necessária é suficiente, né? Não vai ser a única garantia, mas ajuda, porque facilita. O que eu quis dizer é que como facilita o processo parapsíquico através da erudição. Não é? Outra aqui, agora de Foz do Iguaçu, Crescendologia, primeira linha. Aos tertulianos e mediador, poderiam ampliar o crescendo evolutivo, mecanismos de defesa do ego, mecanismos de enfrentamento? Sim. A pessoa, primeiro vamos entender o que é mecanismo de defesa do ego, tá? Só para a gente clarear, e o mecanismo de enfrentamento. O mecanismo de defesa do ego, isso vem até uma proposta do Freud, em primeiro momento, a partir da psicanálise, dentro de que a sua estrutura de personalidade ela seria composta principalmente por 3 elementos. O id, o ego, o superego. O id seria aquela parte da sua personalidade que vamos mais instintiva, que atua por impulso, que é o que tem o desejo. O superego, indo para outra ponta, é aquela parte da sua personalidade que serviria como uma espécie de juiz moral. A sua consciência moral, é o que diz o que está certo, o que está errado. Isso tudo dentro da sua estrutura de personalidade. E o ego é uma espécie, fazendo aqui uma fraca analogia, de gestor. É o que decide, o que tem um poder de ação maior, mas que recebe demanda do id, que é imoral. O id é imoral, ele não se preocupa. Ele quer comer, o Eucádio está com um biscoito ali. Pelo id, eu posso chegar, pelo meu id, pegar da mão dele e acabou e comer o biscoito. O meu superego vai falar, não, isso é errado, Loche, não faça isso, e tal, não é bom. Né? Mas quem decide ou cede é o ego é que tem o controle. Então, o ego seria o gestor, vamos dizer assim. Então, o ego tem pressão do id de um lado e tem pressão do superego do outro. O mecanismo de defesa, por isso fala mecanismo de defesa do ego, é quando ele tenta, de alguma forma, ele não consegue atender os dois, tanto o id quanto o ego, de uma maneira equilibrada, e aí acaba criando algum processo de defesa para lidar com essa pressão. Pensem que está havendo pressão de um lado e de outro, tá? O superego do ponto de vista da consciência moral e o id do ponto de vista dos impulsos. Por exemplo, a pessoa quer fumar um cigarro, isso é o id. Ou a pessoa ela viu outra, por exemplo, pelo id, a pessoa sentiu atração sexual pela outra, ela simplesmente pode pular em cima dela e pronto, ter uma relação sexual. O id não quer nem saber, segundo a estrutura teórica. Quem diz que não pode é o superego. Então, a pessoa que não consegue controlar seus impulsos, ela tem o ego reduzido e o id é que manda. Só para vocês entenderem aí o contexto. Então, o mecanismo de defesa é quando a pessoa consegue um artifício para tentar atender ou lidar com essa pressão, e que normalmente vai ser patológico, porque de alguma forma aquilo vai explodir de alguma maneira, tá? Ela não consegue ter uma força muito grande, utiliza-se de um mecanismo e tal. Exemplos. A pessoa tem um mecanismo de racionalização. Ela busca argumentos ou justificar o injustificável. Então, o pai que espanca o filho e justifica que é para a educação dele.
Outro mecanismo de defesa do ego, a repressão. A pessoa tem uma experiência traumática e ela recalca aquilo, ela tira da memória dela, ela não consegue ter uma emoção fluida dentro daquele contexto. Então, por exemplo, ela foi abandonada pelos pais. Só que ela meio que recalca isso, e aí depois nos relacionamentos afetivos, sexuais, ela tem sempre o medo do abandono, e aí sempre afasta as pessoas. Isso é um mecanismo de defesa. Ou o mecanismo de defesa da projeção. Não confundir com a projeção extracorpórea que a gente estuda na Conscienciologia, que é a saída do corpo. Mas o mecanismo da projeção, a pessoa projeta no outro os trafares dela. Então a pessoa é extremamente desorganizada e reclama da desorganização das outras pessoas. Só que quem é desorganizada é ela. Então é uma forma dela lidar com aquela pressão toda. Isso é o mecanismo de defesa do ego, que é prejudicial. Por exemplo, negação também, nega a realidade. A realidade que vai contra ela, o desejo dela, ela simplesmente nega como se aquilo não existisse. Então a pessoa tem lá um diagnóstico de uma doença e não age como se aquela doença não existisse, é uma doença que ela sabe que não vai ter muito mais tempo de vida, por exemplo. Bom, agora o mecanismo de enfrentamento são os mecanismos que a pessoa utiliza para justamente se enfrentar, para justamente se superar. Quer dizer, quais os mecanismos que ela utiliza para lidar com situações de obstáculos, de desafios, de contrafluxo. Ela pode utilizar, pode criar uma série de mecanismos, e esses sim são positivos, para enfrentar a realidade. O processo de enfrentamento dos problemas. Como é que a pessoa enfrenta o problema? Por exemplo, tem pessoa que enfrenta de maneira errada. Tem um problema, ela vai beber. Ela vai usar drogas, porque não lida com aquela situação problemática. Agora, tem a pessoa que tem um mecanismo de enfrentamento sadio, que ela, diante do problema, ela não vai fugir, ela vai procurar resolver, ela vai procurar auxílio, ela vai procurar suporte, ela vai tentar sobrepairar, ela cria mecanismos para enfrentar os seus problemas. E não mecanismos para se defender, ou defender o ego, ou enfrentamento de maneira patológica ou desviante. Então, o crescendo aqui é justamente sair de uma condição que é patológica, que é o mecanismo de defesa do ego, para uma condição positiva de enfrentamento dos problemas, ou até de autoenfrentamento, entendeu? Conforme a problemática que ela está. Uma vez que ela viu que ela tem um determinado trafar, ela vai enfrentar. Não, eu vou superar esse trafar. Ela está fazendo o enfrentamento. Ela não foge, ela não desvia, ela não evita, ela não nega aquela problemática. Por isso é um crescendo. Você sai de um enfrentamento patológico, que é o mecanismo de defesa do ego, para um enfrentamento propriamente dito, positivo, que é você de eliminar, minimizar ou superar aquela situação problemática. E também o exemplo pode ser um antagonismo, né? O que uma coisa do outro é bem diferente. Até certo ponto, sim. Mas a ideia do crescendo é melhor. A ideia do crescendo é melhor, porque tem, dependendo do mecanismo de defesa do ego, pode ser até um paliativo. Por exemplo, a sublimação. A sublimação, a pessoa tem um impulso que é negativo e ela pode direcionar para algo que seja socialmente aceitável. Pode ainda ser patológico, mas pode ser algo positivo. Por exemplo, a pessoa tem um impulso da agressão. Ela é extremamente agressiva. Como é que é a sublimação para algo que seria na sociedade aceitável? Ela vai e se torna lutador de boxe, que é patológico. Mas dentro da sociedade, o cara está num ringue esmurrando o outro, a sociedade patológica nossa aceita. Mas pode haver a sublimação positiva. Ela tem essa agressão e ela direciona e se torna um ativista pelos direitos e tal, de tal minoria, e ela vai lá, faz passeata, faz a coisa toda. Ela conseguiu direcionar aquilo positivo. Já é um avanço dentro do mecanismo de defesa. Transformação no contrário. Então você vai num crescendo para chegar no enfrentamento melhor. Transformação no contrário. Entendeu? Também. Oi? Transformação no contrário, não sei como é dentro do português, mas também é um mecanismo de defesa.
O que você está falando aí tem um outro termo. Acho que sim. Mas esse é patológico. Isso, porque está no quando você vai para o diametralmente oposto. Mas normalmente isso. Chama-se em português formação reativa. Também no formação espanhol. Reativa. Não, então é Só que outro. o formação reativa também é negativo. Que é assim, a pessoa combate os homossexuais. Aí você vai ver, ela é homossexual. Não, ela está falando do ir para o contrário, porque a formação reativa é justamente isso. Ela combate os homossexuais, mas ela é homossexual. Mas formação reativa não. Então ela é um mecanismo de defesa. Não é o mesmo que eu quero dizer. É que você falou transformação do contrário. Então, é que a formação reativa vai mais ou menos isso. Né? Não. Sublimação eu acabei de falar. A sublimação seria o menos patológico, né? Ainda não Mas vamos lá, vamos aqui outra aqui, ó. Polinomiologia, agora é uma questão de São Paulo. Final da primeira linha. Poderia detalhar o polinômio, momento certo, lugar adequado, companhia correta, conteúdo apropriado? Olha, existem alguns pontos aí. Você tem que saber aquilo que você... Vamos começar pelo conteúdo, tá? Que é o último item. Conteúdo apropriado. Conforme o que você vai falar, ou que você precisa falar, não pode ser em qualquer hora. Não pode ser a qualquer momento. Você tem que ter bastante maturidade e discernimento para ver se o momento é o adequado para você expor uma informação numa entrevista de ajuda. Às vezes, numa primeira entrevista, ainda não dá para você entrar naquilo. Então você vai mensurando aquilo que já dá para falar, aquilo que não dá, porque a pessoa precisa de um tempo para burilar determinadas informações, conceitos, ideias. Então não adianta você saindo expondo tudo, senão cai naquilo que o Valdo falava sempre do estupro evolutivo. A pessoa não está preparada, você vai criar mais problema e vai criar resistência. Então, olha o conteúdo vai estar adequado ao momento. O momento também vai muito se você sabe se vai continuar encontrando com a pessoa ou não. Que aí é o contrário até do que eu falei. Às vezes você tem que dar uma carga maior de informação, ou tem que trazer informação relevante naquele momento, porque depois você não vai ter mais outra oportunidade. Talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Então você tem que saber também isso, tá? Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, eu já lhe passo. Só um minutinho, só para aqui o raciocínio. O lugar adequado. Às vezes você está tratando de um assunto e tal, mas ali o ambiente onde você está não é o ideal. Não é o contexto ideal, não é o momento para... Não só o momento, que é a variável tempo, mas às vezes o local, às vezes é na casa dela. Talvez não seja legal falar ali na casa dela. Às vezes vocês estão numa confeitaria, talvez ali não é o momento, porque a pessoa, você não sabe, conforme o assunto que você está tratando, como é que ela vai reagir, e será que ali tem uma infraestrutura adequada ou não? Então, o local é importante você também considerar. Vocês veem que é uma convergência de fatores. E a companhia também. Se outras pessoas estão ali, às vezes você vai falar algo para a pessoa que é da intimidade dela e que não fica bem outras pessoas ouvirem. E ela vai se sentir constrangida, ou ela vai ter uma reação diferente, porque realmente tem outras pessoas e você expôs aquilo. Então você tem que olhar se a companhia está adequada para aquilo que você vai trazer, né, para aquilo que você vai falar, para a pessoa, o local, o momento e tal. Então tudo isso são importante você pesar, ponderar, para ver a informação que você vai passar. Pois não, Rosa? Então, Elocha, essa questão da TARES, né? A dosificação, né, que você vai fazer naquele momento, analisar o assistido, se ele tem suporte para receber aquele tipo de TARES, né? Então, isso é muito importante, esse parapsiquismo do assistente, para ele perceber, até pelas expressões faciais, pelos gestos, não precisa nem ser verbalização, mas que ele pode continuar ou não. Muitas vezes ele interrompe, porque essa é a entrevista inicial. Ele vai fazer uma outra entrevista complementar para que ele possa dar continuidade ao processo. Perfeito. Não é? Entendeu?
toda entrevista interassistencial por meio do emprego do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. Ajuda sempre a evolução de todas as consciências participantes. Acho interessante a gente concluir, em função do nosso tempo, essa tertúlia justamente com a frase enfática, né? Porque a próxima pergunta era sobre isso e eu ia falar e você pegou bem. Eu vejo aqui, ó, essa ideia central mostra muito o processo da interassistência. Quando fala de todas as consciências participantes, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, você tem o entrevistado, o entrevistador e a consciência. Então, isso é a interassistência, porque não é só o entrevistado que está promovendo assistência, ele também está recebendo assistência. E aí a gente põe um quarto elemento, óbvio, que eu até citei aqui num determinado momento, que é o amparador. Então você pode considerar aí duas consciências, o assediador, o amparador, e duas consciências, o entrevistado, o entrevistador. Todos saem ganhando, inclusive o amparador. Então, isso eu acho que é bem a noção da interassistência, porque é uma via de mão dupla. Sempre há um benefício para todos os envolvidos. Porque quando a gente fala só o assistência normalmente, às vezes dá uma ideia de que é unilateral, só tem um sentido. E a interassistência, pelo menos, dá ênfase à bilateralidade, ou seja, tem mão dupla, é uma via de mão dupla, certo? E isso aqui envolve as consciências e consciências. Gente, muito obrigado, tá? Foi uma satisfação muito grande aqui, mais essa tertúlia com o verbete do professor Valdo. Eu quero agradecer a equipe da Enciclosapiens hoje aqui, Chataloff, Eucárdio, Terezinha, a Rosa, coordenadora da Enciclosapiens, que também está aqui hoje. Quero agradecer a equipe de suporte técnico, a Lúcia, que está lá, a Sofia, nossa filósofa, né, que também vai anunciar aqui. Quero agradecer Sofia, porque vocês sabem, né? Sofia quer dizer sabedoria, por isso que é filosofia. No caso seria filosofia, que é o amigo da sabedoria. Então, ela já traz no nome. Olha que responsabilidade, hein? E ela não queria que eu falasse, por isso que eu estou falando. Pediu, vocês sabem que essa é a psicologia da brincadeira, né? Se a pessoa não, igual apelido, psicologia do apelido é assim, se a pessoa não gosta do apelido, é aí que pega, né? Mas dela não, ela é séria porque ela aí tem um processo mental somático. Bom, agradecer também aos tertulianos e tertulianas que aqui estiveram presentes, agradecer aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram e que enviaram questionamentos e, obviamente, agradecer também aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e até a próxima. Vamos às nossas divulgações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 35 participações presenciais e 19 perguntas online. Temos 5 convites. André Chataloff, com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, a Maria Eugênia, com o curso Síndrome do Impostor, a Elizabeth Domingos, bolsões holopensênicos, a Adriane, com autorreeducação consciencial, e eu, Sofia, com a 5ª imersão em conscienciometria. Você anota, hein? Boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, venho vos convidar ao curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Esse curso ele vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, ao lado do CEEC. Será a 5ª edição e está preparado para o dia 25 a 27 de maio. Então, qual que é o objetivo? Primeiro, é para estudar o fenômeno da pangrafia, que é o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente, sofisticado das ideias das verdades relativas de ponta. E através do quê? Do autoesforço. Nós teremos campos, teremos um campo pangráfico, vai acontecer pela manhã, onde nós teremos a oportunidade de estar num colchonete, fazendo ali uma reflexão. Todos passarão por uma energização através dos epicons.
Depois terá um momento manuscrito, onde você vai à mesa, papel, e simplesmente vai passar as ideias. E no terceiro momento você vai fazer um campo verbetográfico à tarde, digitando, pegando aquelas informações manuscritas. Então, uma grande oportunidade para expandir a sua pesquisa, desenvolver esse complexo parafenômeno. Ok? Então, estejam convidados. Mais informações em ciclosapiens.org e o contato aqui com o CAEC. Obrigado. Boa tarde. Por meio da Juriscons, eu quero convidar você para participar do curso em São Paulo, Síndrome do Impostor. É o curso livre com a professora Adriana Kawati. Essa síndrome, ela ainda não é tão conhecida no Brasil, mas ontem nós tivemos a Fátima Bernardes, ontem no encontro, ela falou sobre essa psicopatologia, que é a característica de um sentimento de falta de autenticidade, né, em relação à imagem de competência da pessoa, mesmo diante de todas as pessoas reconhecendo aqueles traços, forças dela. Então, vai trabalhar com essa falta de assunção de traços, forças, né? E a autora, ela vai apresentar a autossuperação dessa psicopatologia, utilizando técnicas de autopesquisa, né? Com etapas de autodiagnóstico e autoprescrição. Então, será em São Paulo, sábado e domingo, dia 28 e 29, ali na Avenida Fagundes Filho, próximo à estação São Judas, do metrô. Mais informações, vocês podem ligar para 11 98 611 5774, ou informações também no Facebook da Juriscons, no site da Juriscons, e o telefone daqui da Juriscons também, ok? 45 91 11 6263. Obrigada. Só uma coisa que eu esqueci, é que vai ter o lançamento do livro na sexta-feira no IPC, tá? O lançamento, inclusive, vai ter um sorteio de um livro para quem estiver presente. Boa tarde. O CAEC convida para o curso Bolsões Holopensênico, que ocorrerá de 19 e 20 de maio. O objetivo desse curso é proporcionar autolucidez perceptiva quanto aos bolsões que a consciência retroalimenta, apresentando técnicas assistenciais para a reurbanizadora aos bolsões holopensênicos identificados. O curso começa no sábado, dia 19, são 9 professores. Nós vamos ter uma aula específica sobre bolsão político da Revolução Francesa, com a professora Maria Eugênia, né? No sábado. No domingo, nós vamos ter uma dinâmica parapsíquica com o Epicom Marcelo Silva, dando técnicas interassistenciais aos bolsões holopensênicos. Teremos todas as aulas, parte teórica e parte prática. Os primeiros inscritos para o curso ganharão um curso grátis temático, Movimentos Grupais Evolutivos, que ocorrerá no dia 18 de maio, na sexta-feira. Maiores informações pelo CAEC, pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. Olá, pessoal. Meu boa tarde a todos. Você já parou para pensar por que é tão difícil mudar certas características pessoais ou maus hábitos arraigados? Para trabalhar em cima dessa questão, a Reaprendência convida para o curso Autorreeducação Consciencial, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de maio, próximo mês, é um final de semana, um sábado e um domingo, aqui na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu, que fica na Avenida Felipe Vancher, 6.560, aqui no bairro Cognópolis. E os professores do curso são o professor Rui Bueno e o professor William Klein. E para fazer esse curso, como pré-requisito, a pessoa tem que ter um curso de entrada da Conscienciologia. Então, quem quiser mais informações, favor entrar em contato por intermédio do e-mail contato@reaprendência.org ou pelo telefone DDD 45 99839 1552. Muito obrigada, aguardo vocês lá. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 5ª imersão em Conscienciometria, que acontecerá no período de 29 de junho a 1 de julho de 2008, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do CAEC.
É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais, ampliar a autolucidez quanto papel pessoal na Maxi Proex grupal. A imersão contará ainda com 2 campos bioenergéticos conscienciométricos com o professor Epicom Luiz Gonçalves, além de 3 workshops conscienciométricos também, com suas respectivas temáticas. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, ou WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Autoparasomatologia, da especialidade Autoparapercepciologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Gratos pela presença e a participação de todos, boa tarde e até amanhã.